Aula 7. Pana, os determinantes do substantivo. O pana nada mais é do que o pronome, o artigo numeral e o adjetivo. São chamados os determinantes do substantivo porque prestam alguma informação para essa classe mais importante da nossa gramática, que é o substantivo. Nesta aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente já viu até agora em linhas temporais, ou seja, em frases classificando item a item antes da gente passar para a nossa próxima classe. Tá preparado para a nossa aula de hoje? Pega seu caderno, pega seu material que está gratuitamente aqui embaixo, desliga as suas redes sociais e vem para a nossa aula. A ação policial investigou as duas advogadas meliantes. Lembre-se que a sua análise sempre parte do verbo, tá? Então, qual é a parte aí que representa uma ação? Investigou. Então, vou colocar aqui, ó, verbo. Quem é o agente causador desse verbo? Quem foi que investigou? A ação policial. Esse ação aqui é o substantivo. A ação policial. Então, esse A é um artigo que ele aponta para o gênero do substantivo ação. Eu tenho aqui um substantivo de ordem abstrata. Eu vou colocar aqui substantivo abstrato, que ele não tem concretude, eu não posso pegar a ação, é somente uma ideia, tá certo? A palavra policial completa, por sua vez, o substantivo ação, transmitindo uma característica. A ação pertence à polícia, é policial. Portanto, policial vai ser um adjetivo. Ele qualifica o substantivo anterior. Note que o a e policial fazem parte do pana. Por que o pana? Artigo e adjetivo. Tá bom? As aponta para o substantivo advogadas, que é um substantivo concreto. Sempre que for uma pessoa é um substantivo concreto. Duas, aqui portanto é um artigo, né, que eu acabei de falar. Duas é um adjetivo. Desculpa, é um numeral. Esse numeral é aquele que tem a função que? Adjetiva. Lembra que a função adjetiva é por estar ao lado? Apenas os pronomes e os numerais possuem essa segunda função, a função de adjetivo. Então, duas quantifica advogadas é um numeral e ele é um numeral o que, gente? Adjetivo por estar ao lado do seu referente. Meliante qualifica a palavra advogada, desqualifica na verdade, né? Meliantes. Eu tenho aqui um adjetivo, ele presta um esclarecimento ao substantivo advogadas. Quando a minha aula se intitula pana, eu quero dizer que o pronome, o artigo numeral e o adjetivo, eles estão presos ao substantivo. São os determinantes, eles apontam para o substantivo. Nunca esqueça disso. Chegamos aqui à minha segunda frase que diz: a polícia leiloou. A palavra a é um artigo porque aponta para o gênero do substantivo polícia. É um substantivo concreto porque ele é uma pessoa, tem concretude. Leiloou veio do verbo leiloar, né? Um verbo é uma ação praticada pelo substantivo. Vou colocar aqui que ele é um verbo. Suas é um pronome possessivo, a gente já aprendeu isso. Pronome possessivo que está ao lado do seu referente casas. Portanto, eu vou dizer que é um numeral adjetivo por estar ao lado. Várias quantifica a palavra casas de uma forma indefinida. Portanto, eu tenho um pronome indefinido, vários, alguns, muitos. Então, vou chamar aqui de pronome indefinido por estar ao lado do seu referente. Vou chamá-lo de adjetivo. Pronome indefinido, adjetivo.
Já a palavra alugadas se refere à palavra casas. Alugadas, nesse caso, é um adjetivo que mostra estado. Ela não está vaga, ela está alugada. Portanto, a palavra casa aqui é um substantivo. Eu estou desenhando aqui o pana para você prestar atenção que eu tenho no centro do universo o substantivo, que como se fosse o Sol, e eu tenho os planetas, que eu chamo de pana, que é o pronome, o artigo, numeral e adjetivo, que prestam esclarecimento a ele. Tenha sempre essa noção que o substantivo é núcleo e eu tenho classes ao redor dele. Vamos para a próxima frase. Milhares de mulheres. Milhares eu sei que é um numeral. Eu vou chamar esse numeral aqui de numeral substantivo. Note que ele não está ao lado do seu referente. Professor, milhares se refere a mulheres. Sim. Prestou atenção no indexador, na preposição? Quando tem a preposição, ele não deixa que esse numeral seja adjetivo. Portanto, quando eu tiver uma preposição, você aprendeu isso nas aulas anteriores, se você não sabe disso, volta para você ver a aula anterior. Ele indexa a palavra seguinte como parte do primeiro. Preposição mais substantivo forma uma locução. Essa locução vou chamar de adjetiva, porque sempre que eu tiver uma preposição mais substantivo completando um numeral, eu vou chamar de locução adjetiva. Tá bom? Escreveram é o meu verbo, é a ação praticada pelas milhares de mulheres. O O aponta para a palavra dobro, é um artigo. Dobro é um numeral. Só que esse numeral é substantivo, ele não tem referente. Professor, o dobro não se refere à carta? Sim, o que foi que acabei de falar? A preposição não deixa que ele seja um numeral adjetivo. Ele é um numeral substantivo. O que é que a preposição faz? Ela indexa. A preposição é um famoso indexador. Ele indexa a palavra seguinte como parte do primeiro. Como isso aqui é um numeral, eu vou chamar isso aqui de locução que? Adjetiva. Se você está achando difícil, você para o vídeo agora e tenta classificar as outras sozinhos, tá? Tenta fazer sozinho para depois você vir aqui uma vez que tudo que eu estou falando aqui já foi visto por nós. Vamos para a próxima frase. Aquelas 3 câmeras filmaram estes 10 adolescentes embriagados. Vou começar pelo meu verbo, não é? Vou fazer de laranja. Começar pelo meu verbo que é filmaram. Ele representa uma ação praticada a expressão 3 câmeras. Foram as 3 câmeras que filmaram. Então, câmera aqui vai ser o meu substantivo. É um substantivo de ordem concreta, né? Não é um substantivo concreto, tem uma concretude na sua formação, posso pegar. Aquelas, a gente sabe que está apontando para a câmera, é um pronome demonstrativo que tem função adjetiva. Por que ele tem uma função adjetiva? Me diz aí. Porque ele está ao lado do seu referente. 3 aponta para a câmera, ele é um numeral. Esse numeral tem função adjetiva. Tem função adjetiva porque ele está ao lado do seu referente. Então eu tenho aqui a palavra estes, que se refere a adolescentes. Ele vai ser um pronome demonstrativo. 10 é um numeral que está se referindo a adolescente. Ele vai ser um numeral. Pensa comigo. Essas 2 classes que fazem parte do pana estão ao lado do seu substantivo, que é adolescentes. Substantivo, que é adolescente. Então, o que é que eu vou ter aqui? Se eles estão ao lado, próximo ao seu referente, vou chamá-los de pronome adjetivo.
ele tem uma função adjetiva e de numeral também adjetivo, porque está ao lado do seu referente. Já a palavra embriagado, que presta um esclarecimento sobre adolescente, mostra o estado desse adolescente. Qual é o estado que ele está? Embriagado. Ele vai ser um adjetivo. Adjetivo, que se refere a adolescentes. Compreendeu bem aqui? Deu para pegar tudo isso aqui? Trouxe uma novidade. Até agora nas nossas aulas a gente não viu nenhuma questão de prova. A gente agora vai para a tela do computador fazer esta questão de concurso. Vamos lá? Se liga na questão de prova. Questão da prova aqui, IDECAM e IFCE, perguntou-se o seguinte. Assinale a alternativa em que a palavra indicada não exerça no texto papel de adjetivo. Não exerça, grifo da banca. Não exerça papel adjetivo. Quais são as palavras que exercem papel adjetivo? O próprio adjetivo, óbvio, o adjetivo ele tem papel adjetivo. Eu tenho o numeral, quando está ao lado do seu referente, e o pronome, quando está ao lado do seu referente. Na letra A, eu tenho aqui a palavra seu, que a gente sabe que é um pronome possessivo. Os pronomes possessivos, eles concordam com a coisa possuída, só que eles se referem ao possuidor. Tá? Não tem tanto problema não quanto a isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no início do elemento. Ó. A história econômica é comumente fragmentada, em grandes proporções. Tem uma commodity específica, seu alicerce. A palavra seu aqui se refere à história, tá? A história econômica. Mas ele concorda com a palavra alicerce. Seu pronome possessivo que está ao lado do seu referente, que é o substantivo alicerce. Ora, se o seu possui um referente, está ao lado do seu referente, esse seu aqui exerce sim um papel de adjetivo. Então, essa letra A não é o nosso gabarito, porque ele quer uma que não exerça papel adjetivo. Então, vou colocar aqui, ó, pronome possessivo adjetivo. Então, não é a letra A. Chegamos na letra B, que primeiros é um pronome. Vamos aqui na linha 3. Primeiros anos. A palavra primeiros está ao lado do substantivo anos. Anos com O, tá? Aqui é um substantivo. Se aqui é um numeral cardinal, um numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, representa uma ordem, é um numeral que está ao lado do seu referente. Portanto, esse numeral também tem função adjetiva. Não é a letra B. Esse primeiros aqui, ele tem também função adjetiva. Então, vou colocar aqui, ó, numeral ordinal com função adjetiva. Então, não é a letra B. Vejamos as outras. Outras, muitas, várias. Tá lembrado o que é o outras? Aqui é um pronome indefinido. Pronome indefinido. Vejamos se esse pronome indefinido se refere a uma coisa explícita ao texto. Outras atividades. Está claro, gente, aqui, ó. Outras atividades. Outras, pronome indefinido, adjetivo, porque está ao lado do seu substantivo. Ele se refere a um elemento dentro do texto. Os ovos eram transportados para as canoas. Os ovos para as canoas. Os ovos quebrados e os ovos batidos. Perceba que a palavra ovos é um substantivo. E perceba que os adjetivos quebrados e batidos, adjetivos que derivam do verbo quebrar e bater, eles não possuem um referente escrito. Percebeu? Não está escrito. O que é que eram quebrados? Os ovos. E o que é que eram batidos? Os ovos. Houve aqui uma elipse. Estão lembrados o que é uma elipse? Elipse é quando eu omito um termo do texto para que se evite a repetição. Note que esse adjetivo, realmente, aqui é um adjetivo. E aqui é um adjetivo derivado de
verbo. São os verbos no particípio, mas a gente vai falar isso depois. Esses adjetivos, embora adjetivos, eles não possuem um referente escrito. A palavra ovos foi eu que botei aqui. Leia a frase colocando ovos. Os ovos eram transportados para as canoas, ovos quebrados e ovos batidos. Eu teria um texto incoeso porque eu estaria repetindo. Como não tem, nós fizemos uma coesão aqui. A palavra ovos não está aqui. Então eu vou interpretar como? Que esse adjetivo não possui um referente. Aqui eu já tenho uma outra frase. Esse adjetivo não possui nenhum referente escrito. Portanto, esse adjetivo ele tem função substantiva. Esse adjetivo tem função substantiva. E a questão foi clara. Não exerça papel adjetivo. Ah, professor, mas aqui não é um adjetivo? É. Só que o papel dele é substantivo porque ele não se refere a um substantivo explícito. Aqui eu já tenho uma outra frase. Sempre que exista uma elipse, escreve aí, omissão de um termo da frase, eu vou ter uma substantivação, uma função substantiva. E é por isso que muita gente errou essa questão. Se você não entendeu tanto que o gabarito é a letra D, que tem uma função substantiva, você vai por eliminação. Você sabe que essas três não é o gabarito, porque a gente já explicou. A letra D, por ele não ter um substantivo de forma explícita, vai ser o nosso gabarito. Ele não tem função adjetiva. Me conta aí, você acertou? Me conta, você achou difícil? Coloca a sua dúvida na nossa comunidade para que os alunos debatam essa questão. Eu também vou comentar os comentários dos alunos, responder as dúvidas, mas você precisa comentar aqui, precisa clicar, dar um clique, dar um OK, para que a gente possa crescer ainda mais. Tchau, gente. Forte abraço e até a nossa próxima atividade.